Você já se perguntou como saber de verdade se o Espírito Santo está em você? Desde os primeiros seguidores de Jesus, essa questão tem sido uma busca constante entre os cristãos. Homens e mulheres ao longo da história passaram por transformações tão profundas que só podem ser explicadas pela presença e ação do Espírito Santo em suas vidas. E hoje, em um mundo que muitas vezes parece nos afastar de tudo o que é espiritual, essa mesma pergunta ainda ecoa. Como ter a certeza de que o Espírito Santo está operando em nós? Neste vídeo, vamos mergulhar em sinais profundos e muitas vezes silenciosos que comprovam essa presença do Espírito Santo. Cada ensinamento pode te surpreender e te levar a uma reflexão intensa. Mas fique atento, pois o último sinal é o mais importante de todos. O primeiro sinal é a transformação de suas prioridades. Já reparou como algumas coisas que antes pareciam essenciais hoje não têm mais o mesmo peso? Ambições materiais, busca por status, até a necessidade de estar certo em discussões, tudo isso começa a parecer menos relevante. Essa mudança é gradual e sutil, não acontece de forma brusca, mas transforma profundamente seu interior. Quando o Espírito Santo ocupa espaço em seu coração, ele reorganiza suas prioridades sem que você perceba. Aquilo que antes era o centro de sua vida começa a perder o brilho, enquanto o que é eterno passa a ter mais valor. É como uma árvore que se inclina em direção à luz, seu coração começa a se voltar para o que realmente importa. Essa luz que parecia distante passa a ser o foco da sua vida. O Espírito Santo faz nascer em você um desejo de buscar o que agrada a Deus. Os antigos anseios por riqueza ou fama podem até continuar, mas eles são reposicionados. Agora, o sucesso deixa de ser apenas sobre você e se torna sobre o impacto que você pode gerar no mundo através da sua fé. Em Romanos 8:5, a Bíblia nos lembra: os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. É uma inclinação natural, um redirecionamento intencional que te conduz a uma nova visão sobre o que realmente vale a pena. Esse realinhamento das prioridades não é uma perda, mas um ganho. Aquilo que antes ocupava sua mente parece cada vez mais superficial. Você se pega trocando noites ansiosas, cheias de preocupações com o futuro, por momentos de paz na presença de Deus. E isso não significa que você precisa abandonar seus sonhos ou ambições, mas sim que seu sucesso agora é medido de uma forma diferente, mais profunda e significativa. O Espírito Santo transforma o motivo por trás de suas ações. Agora, sucesso não é mais medido pelo que você conquista, mas pelo quanto você pode servir. A verdadeira mudança não está no que você faz, mas no porquê você faz. Esse novo senso de prioridade não aparece apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas situações do dia a dia. Discussões acaloradas, que antes consumiam sua energia, agora parecem perda de tempo. Você percebe que ganhar uma discussão não traz paz verdadeira, mas sim aprender a ouvir e a se colocar no lugar do outro. Gradualmente, você aprende a deixar de lado pequenas ofensas e a praticar gentileza, mesmo quando ninguém está observando. Sua preocupação começa a se deslocar do ego para o impacto que suas atitudes têm sobre os outros. Esses gestos de bondade e paciência surgem como frutos de uma árvore que é constantemente nutrida pelo Espírito Santo. A transformação não é um evento único, mas uma jornada contínua. A cada novo dia, a cada situação, o Espírito vai moldando seu coração, tornando-o cada vez mais parecido com o de Cristo. Essa mudança, embora sutil, é tão profunda que você começa a viver com um propósito diferente. Já não se trata do que você pode conquistar para si, mas do que você pode oferecer ao mundo. O Espírito Santo faz com que seu desejo por reconhecimento pessoal diminua, dando lugar a uma vontade de ser parte de algo maior, algo eterno. Essa transformação nas prioridades é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está em você, não porque você força essa mudança, mas porque ele transforma o seu coração de dentro para fora, sem que você precise lutar contra seus antigos desejos. Outro sinal profundo dessa presença é o desejo incessante de estar em comunhão com Deus. De repente, nada neste mundo parece capaz de preencher o vazio que surge em seu coração. Esse anseio, essa sede de algo mais profundo e significativo, não é algo que você cria, mas é o Espírito Santo agindo dentro de você,
te impulsionando a buscar mais da presença de Deus. Como uma planta que cresce em direção ao sol, sua alma é atraída para Deus, e essa fome espiritual, que muitas vezes surge sem explicação, é um dos sinais mais evidentes de que o Espírito está operando em sua vida. Essa busca não é uma obrigação ou um ritual, mas algo muito mais profundo. Orar já não é um fardo, mas um alívio. Ler a palavra de Deus deixa de ser uma tarefa e se torna um privilégio. A cada momento que você se distancia, sente um vazio, uma sensação de incompletude que te chama de volta, te atrai para o lugar onde sua alma encontra descanso. Como a corça que anseia pelas águas, sua alma anseia pelo Deus que a criou. Assim como a corça que anseia por águas correntes, descrita no Salmo 42:1, você começa a entender que apenas em Deus sua alma encontra verdadeiro descanso. Esse desejo de comunhão não vem do medo, nem de uma necessidade de cumprir regras. É algo muito mais profundo e irresistível, como uma chama que o Espírito Santo acende em seu coração. É um amor tão intenso que faz você querer estar próximo de Deus, não por obrigação, mas porque deseja isso com toda a alma. Esse desejo invade suas manhãs, preenche suas noites, e até em meio à correria do dia, você se pega pensando em Deus, ansiando por estar mais perto, desejando ouvir sua voz. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, essa sede o acompanha como um lembrete constante de que sua alma só encontra descanso nele. O Espírito Santo cria em você uma inquietação saudável, uma insatisfação com o vazio que as distrações do mundo oferecem. O que antes parecia agradável, a busca por bens materiais, a necessidade de reconhecimento, as distrações do dia a dia, agora soa raso, sem valor duradouro. É como se houvesse um chamado constante, uma voz suave e persistente que sussurra: venha mais perto. E você sabe, profundamente, que nada neste mundo pode substituir esse chamado. Essa fome por Deus se reflete em toda a sua vida, não apenas nos momentos de oração. Suas conversas começam a mudar. Você fala menos sobre assuntos triviais e mais sobre o que Deus tem feito em sua vida. A música que ouve, os livros que lê, tudo passa a refletir essa busca por comunhão com Ele. Esse desejo constante de estar com Deus não é algo forçado, mas algo que simplesmente acontece. É o Espírito Santo te guiando, te levando mais perto. E quanto mais você responde a esse chamado, mais sua alma se satisfaz. A beleza dessa busca é que ela nunca se esgota. Quanto mais você experimenta a presença de Deus, mais você o deseja. Esse ciclo de fome e saciedade mantém sua vida espiritual em constante crescimento. Você nunca chega a um ponto onde pensa, isso é o suficiente. Pelo contrário, a cada nova experiência com Deus, percebe que sempre há mais a ser explorado. Esse desejo contínuo é uma prova viva de que o Espírito Santo está em você, atraindo, conduzindo a níveis mais profundos de intimidade. Essa fome e essa sede são sinais de plenitude, não de falta. O Espírito Santo revela que a verdadeira satisfação não está nas coisas que podemos alcançar ou conquistar, mas na comunhão constante com o Deus que nos criou, nos conhece e nos ama. Outro sinal poderoso dessa presença é o Espírito Santo ensinando o caminho da sabedoria. Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos fazer escolhas complexas, decisões que vão além do que é simplesmente certo ou errado, situações que pedem um discernimento que parece estar além de nosso entendimento humano. E, nesses momentos, você começa a perceber algo novo. Uma clareza que surge, quase como uma voz interior, uma orientação sutil que ilumina o caminho. Essa sabedoria não vem de você, de sua própria experiência ou conhecimento. Ela é o Espírito Santo guiando seus passos. O que antes parecia uma muralha intransponível agora se revela com novos olhos, e você consegue enxergar além das dificuldades aparentes. Há um momento em que você começa a perceber uma mudança interna profunda, algo que antes poderia passar despercebido, mas que agora se torna um alarme interno: a sensibilidade ao pecado. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não apenas te orienta nos momentos de decisão, mas também desperta uma nova consciência em relação ao que é certo e ao que é errado. Aquilo que antes era tolerado ou até mesmo justificável passa a incomodar. Existe uma convicção sutil e persistente que aponta para o que desagrada a Deus. Essa sensibilidade não é movida por culpa ou medo,
mas por um desejo genuíno de agradar a Deus e viver de acordo com seus propósitos. Essa convicção transforma a maneira como você enxerga e reage às suas ações e às dos outros. Você passa a reconhecer pequenos desvios que antes ignoraria, percebe intenções ocultas em atitudes cotidianas e sente uma responsabilidade maior por suas próprias palavras e atitudes. Como está escrito em João 16:8, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento opera dentro de você, não como uma crítica, mas como uma suave orientação, que te guia para um viver mais íntegro e alinhado com o coração de Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo também te ensina a compaixão e a humildade, pois à medida que você reconhece seus próprios erros, passa a ter mais empatia com as falhas dos outros. Ele te mostra que todos estão em um processo de transformação e que, assim como você, todos precisam da graça de Deus. Essa convicção ao pecado é, então, uma chamada para o arrependimento e, ao mesmo tempo, para o perdão, pois o Espírito Santo não te leva a julgar, mas a buscar a restauração, tanto sua quanto dos que estão ao seu redor. O Espírito Santo cria em você um novo desejo de pureza, uma vontade de manter o coração limpo e a mente focada naquilo que é justo e verdadeiro. Esse desejo cresce conforme você se aproxima mais de Deus e se afasta das influências negativas que antes dominavam sua vida. Suas escolhas passam a refletir essa busca por santidade, e mesmo nas pequenas decisões do dia a dia, você sente uma nova disposição para rejeitar o que não traz honra ao nome de Deus. Essa transformação é contínua e profunda. Ela não é um fim em si mesma, mas um processo que te leva a crescer em direção ao caráter de Cristo. Quanto mais você se rende a essa sensibilidade ao pecado e a esse desejo de viver uma vida íntegra, mais o Espírito Santo molda seu coração. Esse novo nível de convicção é um claro sinal de sua presença, que vai te transformando de dentro para fora, te conduzindo para um caminho de paz, liberdade e um propósito renovado em Deus. Assim, a presença do Espírito Santo se revela não apenas nas grandes manifestações de poder, mas nas pequenas mudanças diárias, no desejo constante de estar próximo a Deus, na sabedoria que Ele derrama sobre suas decisões, e na convicção ao pecado que te chama a viver em santidade. É uma caminhada de transformação contínua, onde cada passo, cada decisão e cada desejo são guiados por Ele, levando você a um nível de intimidade com Deus que nunca imaginou ser possível. Começar a brotar em seu coração. Esse amor, que antes parecia reservado apenas para quem te trata bem, agora se expande para incluir até mesmo aqueles que te feriram. Não é um amor impulsionado por emoções passageiras, mas um amor profundo, que vem do próprio Espírito Santo. Como está escrito em Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não depende das circunstâncias nem do merecimento do outro. É um amor que simplesmente existe, persistente, paciente e constante, mesmo nas situações mais difíceis. Essa nova capacidade de amar e perdoar te transforma. O que antes parecia impossível, como perdoar uma traição ou superar uma ofensa, agora se torna uma escolha consciente e possível. O Espírito Santo te capacita a enxergar a dor e a humanidade no outro, a entender que todos estão em suas próprias jornadas e que, assim como você, todos erram e precisam de misericórdia. Esse amor vai além de um simples sentimento de bondade. É um amor que busca a reconciliação e a paz, que constrói pontes em vez de muros. O Espírito Santo vai te ensinando que perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar o dano, mas escolher liberar aquele peso que te prende ao passado. Você percebe que o perdão não é algo que você faz para o outro, mas uma libertação pessoal. À medida que você se abre para esse processo, um fardo é retirado, e a paz de Deus começa a ocupar o espaço antes tomado pela amargura. Essa nova sensibilidade ao amor transforma não só o seu relacionamento com os outros, mas também com você mesmo. Ao perdoar, você aprende a ter mais compaixão com suas próprias falhas, permitindo que o Espírito Santo cure feridas antigas e traga renovação ao seu coração. E com o tempo, esse amor se torna parte essencial de quem você é. Essa capacidade de amar e perdoar também te ensina a ter paciência com as falhas e limitações dos outros. Você se torna mais compreensivo, menos inclinado a julgar, porque entende que cada pessoa carrega suas próprias lutas.
O Espírito Santo te dá a força para manter o coração aberto, para acolher as pessoas com suas fragilidades e para oferecer um amor genuíno, um reflexo do amor de Cristo. Essa sensibilidade ao amor não é algo que você força. É uma transformação natural que ocorre quando você se rende ao Espírito Santo. Ele te capacita a viver o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quanto mais você responde a esse chamado, mais você experimenta a verdadeira liberdade e paz que vem do amor. E essa paz é um sinal claro da presença de Deus, um lembrete de que o Espírito Santo está constantemente trabalhando em você, moldando sua vida e seu caráter para refletir a beleza do amor divino. Quando tudo ao redor parece desmoronar e o medo tenta dominar, uma paz inexplicável começa a brotar dentro de você, vinda diretamente do Espírito Santo. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, mas uma serenidade firme e inabalável, que ultrapassa qualquer compreensão humana. Como Jesus prometeu em João 14:27, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Esse é o tipo de paz que o Espírito Santo traz. Um descanso profundo, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, onde outros talvez só enxerguem desespero. Essa paz se manifesta em seu coração de forma silenciosa, porém poderosa, como um alicerce que te mantém firme em momentos de provação. Quando o caos tenta te envolver, o Espírito Santo sussurra que você não está sozinho, que existe uma esperança imutável na presença de Deus. E é essa certeza, essa confiança em algo maior do que o visível, que te permite enfrentar os desafios com coragem, sem ceder ao medo. Nos momentos em que tudo ao seu redor parece desmoronar, essa paz interior te conduz a tomar decisões ponderadas, a manter a calma e a reagir com graça. Mesmo quando o medo tenta abalar sua fé, o Espírito Santo lembra que Deus está no controle de cada detalhe, de cada situação. A ansiedade e o desespero perdem espaço, porque há uma convicção maior em seu coração, uma voz suave que te diz: confie, tudo está sob os cuidados do Pai. Essa paz também se torna um testemunho para os que te rodeiam. Pessoas começam a notar que, mesmo diante de grandes dificuldades, você permanece sereno, confiante. Essa paz te transforma em um ponto de equilíbrio para aqueles ao seu redor, um farol de esperança que ilumina mesmo os dias mais escuros. Outros percebem essa paz em você e se sentem inspirados a buscar a mesma fonte de tranquilidade, aquele descanso que apenas o Espírito Santo pode proporcionar. Com o tempo, essa paz interior se torna parte de quem você é, te ajudando a lidar com as pressões da vida com um coração estável e uma mente tranquila. Você aprende a descansar em Deus, sabendo que, mesmo que tudo ao redor pareça incerto, você tem uma âncora segura na fé. E quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, mais essa paz cresce e se fortalece, até que ela preencha completamente o seu ser. Essa paz é um dos sinais mais belos e poderosos de que o Espírito Santo está operando em sua vida. Ela revela uma confiança que vai além do que você pode ver ou entender, uma certeza de que, não importa o que aconteça, você está seguro nas mãos de Deus. Essa inclinação para o outro é um reflexo direto do caráter de Cristo em você. Aquele mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos, que se compadeceu das multidões e que deu sua vida por todos, agora vive em você através do Espírito Santo, despertando um desejo autêntico de servir. Não é mais sobre o que você pode acumular ou como pode ser reconhecido, mas sobre como pode impactar positivamente a vida daqueles ao seu redor. Essa nova disposição para servir é algo que transcende os próprios interesses e as motivações egoístas. Você começa a notar as necessidades alheias com uma sensibilidade renovada, a sentir empatia por aqueles que sofrem e a desejar profundamente aliviar a dor e o fardo dos outros. O Espírito Santo te leva a agir, a buscar formas de ser útil, de compartilhar o que você tem e de dar o seu tempo, suas habilidades e até mesmo seu amor aos que precisam. Esse desejo não é impulsionado por reconhecimento ou aplauso. É uma expressão pura do amor divino fluindo através de você. Quando o Espírito Santo te guia a servir, até as pequenas ações ganham um significado profundo. Um simples ato de bondade, uma palavra de conforto, um gesto de atenção tornam-se sementes de esperança no coração de alguém. E, paradoxalmente, ao focar nos outros, você se sente mais pleno, mais em paz.
Essa é a beleza do serviço impulsionado pelo Espírito Santo. Ele enche seu próprio coração ao mesmo tempo em que você se derrama pelos outros. Com o tempo, essa vontade de servir se torna parte do seu propósito de vida. Você deixa de ver as pessoas como obstáculos ou como meros personagens secundários no seu caminho e passa a enxergá-las como dignas de cuidado e atenção. O Espírito Santo te molda para amar o próximo como a si mesmo, transformando o serviço em um estilo de vida e o amor em sua principal motivação. Essa transformação não é rápida nem automática. Ela é um processo contínuo e profundo. E a cada novo ato de generosidade, cada nova decisão de colocar o outro em primeiro lugar, o Espírito Santo reforça essa mudança em seu coração. Servir deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de verdadeira alegria. Você descobre que, quanto mais você se doa, mais recebe, quanto mais se entrega, mais sente a presença de Deus operando em você. E assim, dia após dia, o desejo de servir e ajudar os outros torna-se uma marca visível de que o Espírito Santo está presente, guiando cada passo seu rumo ao amor e à verdadeira compaixão. Boca de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse pacto das palavras surge naturalmente quando o Espírito Santo está operando em você. A sua fala começa a se alinhar com o propósito de abençoar, de construir e de inspirar. Palavras que antes eram usadas para ferir ou para ganhar vantagem cedem espaço para expressões de encorajamento, paciência e respeito. Você percebe que cada palavra que diz tem o poder de influenciar e transformar, e o Espírito Santo te guia para usá-las com sabedoria e compaixão. Essa transformação se estende para o modo como você pensa. Pensamentos de julgamento, inveja ou descontentamento começam a ser confrontados internamente. O Espírito Santo, como uma voz suave, te lembra a cada instante de ver as pessoas e as situações com os olhos de Deus. Aos poucos, você desenvolve uma mentalidade mais positiva, mais grata e mais justa, uma maneira de enxergar a vida que valoriza o bem e ignora o que não constrói. Essa mudança de pensamento não significa ignorar as dificuldades, mas abordá-las com uma perspectiva divina, baseada na fé e na confiança. O impacto dessa transformação não fica apenas em você. Ele toca também os que estão ao seu redor. As pessoas notam que seu jeito de falar e reagir é diferente, e isso provoca nelas uma curiosidade, uma vontade de entender o que está acontecendo em sua vida. Sem que você precise dizer uma palavra sobre o Espírito Santo, suas ações e sua maneira de se comunicar já testemunham sua presença em você. Essa transformação contínua da linguagem e do pensamento é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo está habitando em você e te moldando diariamente. Ela te permite responder com amor onde antes havia hostilidade, escolher palavras de paz onde havia conflito, e permanecer firme em situações onde o desespero parecia inevitável. Assim, cada frase, cada palavra, se torna uma oportunidade de glorificar a Deus, refletindo o caráter de Cristo em cada conversa e mostrando ao mundo que existe algo extraordinário e transformador em sua vida. Com o tempo, essa transformação vai se aprofundando. As mudanças começam a tocar áreas da sua vida que você nem imaginava que precisavam ser moldadas. A forma como você enxerga as adversidades, as frustrações e até os momentos de espera se torna mais leve, pois o Espírito Santo age como uma fonte constante de sabedoria e discernimento. Em vez de reagir com impaciência ou desânimo, você aprende a lidar com os desafios com a confiança de que Deus está trabalhando em cada detalhe. Essa nova visão do mundo se torna uma base sólida para suas escolhas diárias. Desde as pequenas decisões até as mais complexas, você sente a presença do Espírito Santo te guiando e moldando a sua perspectiva. E ao experimentar essa paz e clareza, você sente que a verdadeira transformação não está apenas no que acontece ao seu redor, mas, principalmente, no que está acontecendo dentro de você. Os frutos dessa mudança se manifestam de forma mais clara nas suas relações. Você começa a atrair aqueles que buscam uma paz e um equilíbrio semelhantes. Pessoas ao seu redor, algumas delas até céticas, começam a notar que há algo diferente em você, uma força que não é visível aos olhos, mas que é poderosa o suficiente para causar um impacto no ambiente em que você está. E, com o tempo, essas pessoas se tornam mais abertas ao que você tem a dizer,
pois suas palavras carregam agora um peso e uma sinceridade que vem da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em você, essa mudança é profunda e irreversível. Seus valores, prioridades e perspectivas se transformam. E quanto mais você se permite ser moldado, mais você percebe que está se tornando uma versão melhor de si mesmo, alguém que age e pensa como Jesus agiria e pensaria. Essa transformação, que inicialmente era interna, começa a transbordar para fora, alcançando outras vidas e se tornando um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Então, cada passo que você dá, cada palavra que você pronuncia e cada pensamento que você escolhe alimentar refletem essa mudança. Essa jornada não tem um fim, pois cada dia é uma oportunidade de crescer, de ser mais parecido com Cristo, de deixar o Espírito Santo agir livremente em cada aspecto da sua vida. Ao final, você percebe que a verdadeira transformação não vem do esforço humano, mas do permitir que o Espírito Santo realize sua obra em você, te conduzindo a uma vida plena, com propósito e repleta de paz e amor genuínos. De que cada parte da sua vida está se encaixando mesmo nos momentos mais confusos traz uma paz que o mundo não consegue oferecer. É uma certeza que repousa na fidelidade de Deus, que age no tempo e nas formas perfeitas. Essa convicção faz com que você encare cada desafio, cada espera e cada surpresa com a serenidade de quem sabe que nada é em vão. Quanto mais você experimenta essa jornada guiada pelo Espírito Santo, mais clara fica a percepção de que sua vida possui um propósito que transcende o ego. Não é sobre acumular conquistas, mas sobre cumprir a vontade de Deus e espalhar o amor de Cristo. Cada ação se torna um ato de serviço, cada conversa é uma chance de edificar alguém, e cada escolha é uma oportunidade de glorificar a Deus. Você começa a perceber que seu papel no plano divino, ainda que pequeno, é fundamental para a grande obra que Deus realiza no mundo. Essa mudança não acontece sem esforço. O Espírito Santo trabalha com paciência e persistência, moldando o seu caráter e fortalecendo a sua fé. Ele te capacita a aceitar as incertezas e a se alegrar mesmo nas pequenas vitórias. E, assim, o seu propósito se revela não como uma meta distante, mas como uma caminhada contínua em que cada passo dado em obediência e fé te aproxima ainda mais de Deus. Quanto mais você se entrega a esse chamado, mais leve se torna a jornada. O Espírito Santo te ensina a soltar as preocupações e a confiar de que Ele está sempre no controle. A certeza de que você está sendo guiado te liberta das dúvidas e da pressão de ter que saber todos os detalhes do futuro. A confiança em Deus te dá uma base sólida para suportar as tempestades da vida, mantendo a paz no coração e o olhar fixo no que realmente importa. E assim, cada dia vivido em alinhamento com o Espírito Santo é um passo mais profundo na realização desse propósito eterno. Mesmo quando você não vê a totalidade do plano, a confiança e o discernimento dados pelo Espírito Santo te fortalecem, te capacitando a viver uma vida de fé, amor e paz que transcendem qualquer circunstância. Essa nova percepção faz com que você comece a enxergar a beleza nas coisas que antes pareciam comuns e sem importância. O dia a dia, que muitas vezes parecia uma sucessão de tarefas repetitivas, agora ganha um novo propósito. Cada momento, cada interação, se torna uma oportunidade para Deus se manifestar em sua vida e através de você. O Espírito Santo te capacita a reconhecer sua presença em tudo, desde um simples olhar até um encontro inesperado. O que antes era apenas rotina agora é vivido com um profundo senso de que há algo maior acontecendo por trás de tudo. A vida não é mais vivida no piloto automático. Você se torna mais consciente do poder que se encontra nas pequenas escolhas. Uma conversa com um estranho no ônibus, um sorriso para alguém que está passando por dificuldades, ou mesmo um simples ato de paciência em uma fila, tornam-se agora gestos carregados de significado. Você percebe que o Espírito Santo te usa nessas situações cotidianas para impactar a vida das pessoas, para semear amor e paz de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. E à medida que essa consciência espiritual cresce, você começa a perceber que Deus, de fato, está em todos os lugares. Não só nos grandes momentos, mas nas situações mais simples. Até o fato de você ser guiado a fazer uma pausa em meio ao caos para orar ou refletir é um sinal de que Deus está presente, guiando seus passos. O Espírito Santo te ensina a perceber sua mão em cada detalhe da sua vida,
nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Em meio ao caos do dia a dia, o Espírito Santo te dá uma paz que transcende as circunstâncias. Ele te dá uma capacidade de parar e ouvir a voz de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor está barulhento e tumultuado. Esse discernimento te ajuda a tomar decisões sábias, e muitas vezes, a evitar armadilhas que poderiam te desviar do caminho. As pequenas intuições, as sensações de que algo não está certo, são alertas do Espírito Santo, direcionando você de volta ao caminho da verdade e da segurança. E é nesse espaço de sensibilidade espiritual que você também começa a ser um canal de bênçãos para os outros. Sua vida não é mais apenas sobre você. Você percebe que o Espírito Santo te usa para abençoar aqueles ao seu redor de maneiras simples, mas profundas. Talvez seja uma palavra de encorajamento em um momento em que alguém se sente desanimado, ou um gesto de compaixão que traz conforto a quem está sofrendo. O Espírito Santo te faz perceber que até os gestos mais simples, aqueles que parecem insignificantes, podem ser transformados em instrumentos de transformação na vida dos outros. Você se torna alguém que, mesmo nas situações mais corriqueiras, é capaz de ver o extraordinário. O amor de Deus não é apenas algo para os grandes eventos, mas algo que é vivido em cada detalhe. Cada gesto, cada palavra, cada decisão, passa a ser um reflexo de sua nova identidade em Cristo, uma identidade que se manifesta através da ação do Espírito Santo em sua vida. E assim, você passa a viver com uma consciência espiritual que não apenas transforma sua visão sobre o mundo, mas também a vida daqueles com quem você se encontra. O Espírito Santo te capacita a ver a grandiosidade de Deus no que parece simples e ordinário. E ao fazer isso, Ele te usa para levar sua luz e sua graça aos outros, mostrando-lhes que não há nada pequeno demais quando Deus está presente. Uma vida marcada por escolhas que refletem os frutos do Espírito, como paz, alegria, bondade e autocontrole. A libertação não é apenas sobre a ausência do que era destrutivo, mas sobre a presença de algo muito mais significativo e transformador. A nova natureza em Cristo, que se manifesta nas pequenas e grandes decisões do seu dia a dia. Agora, você não se vê mais preso aos hábitos que antes pareciam inevitáveis. Sua mente e coração foram renovados, e você começa a viver uma nova realidade onde as tentações já não têm o mesmo poder sobre você. Cada vitória, cada passo em direção à superação é uma prova de que o Espírito Santo realmente age em sua vida, não apenas quebrando as correntes do passado, mas restaurando e edificando você para viver de uma maneira completamente nova. E embora a jornada de transformação seja contínua e repleta de desafios, a sensação de que você não está mais sozinho faz toda a diferença. O Espírito Santo te sustenta, te levanta nas quedas e te dá força para continuar a caminhada, lembrando-te de que a vitória final já foi conquistada na cruz. Esse processo também inclui a cura de feridas emocionais profundas, aquelas que muitas vezes são as raízes dos vícios e comportamentos destrutivos. Quando você se entrega ao Espírito Santo, ele começa a trabalhar naquilo que está oculto no seu coração, onde as feridas do passado e os traumas não resolvidos se escondem. Ele vai além do comportamento visível e toca nas áreas mais profundas da sua alma. A cura não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. E à medida que essas feridas vão sendo tratadas, você se sente mais leve, mais inteiro, mais capaz de viver a vida que Deus preparou para você. Você percebe que não se trata apenas de evitar os velhos hábitos ou de controlar os impulsos. A verdadeira transformação é sobre uma nova maneira de pensar, de agir e de reagir. O Espírito Santo não apenas te ajuda a evitar recaídas, mas te capacita a fazer escolhas que te aproximam cada vez mais de quem você foi chamado a ser. Ele te dá uma paciência sobrenatural para lidar com as situações difíceis, uma paciência que antes você não sabia que existia dentro de você. E mesmo nos momentos de luta, quando o caminho parece árduo e as tentações parecem insuportáveis, o Espírito Santo te dá uma força silenciosa, mas poderosa. Ele te lembra que a verdadeira vitória não é sobre suas próprias forças, mas sobre o poder do Espírito que opera em você. E assim, ao olhar para trás, você vê que o que parecia impossível se tornou possível, não por sua força ou disciplina, mas pela graça de Deus em sua vida. Os vícios, os comportamentos destrutivos, os medos e as inseguranças que te controlavam não têm mais domínio sobre você.
Mas essa liberdade não é apenas a ausência de coisas negativas. Ela é, acima de tudo, a presença de uma nova vida, uma vida vivida em plenitude, em paz, em propósito. Você começa a perceber que sua jornada é marcada não por vícios ou fraquezas, mas por escolhas alinhadas à vontade de Deus, escolhas que refletem a transformação que o Espírito Santo operou em seu interior. Cada pequena decisão, cada reação diante das dificuldades, cada momento de superação, é uma expressão do novo ser que você se tornou em Cristo. E isso, sim, é a verdadeira liberdade. Não a ausência de luta, mas a presença de um Deus que te fortalece, te cura e te conduz a uma vida plena e abundante. Situações da vida, com uma paz interior que te permite enfrentar os desafios com uma confiança renovada. O Espírito Santo, ao te chamar para a oração, não está apenas pedindo que você fale com Deus, mas te convidando a entrar em uma comunhão profunda que transcende palavras. Ele te ensina que a oração não é um evento isolado ou um rito de necessidade, mas um estado contínuo de conexão com o Criador, um relacionamento íntimo onde você recebe direção, consolo e força. Quando você cede a esse chamado para orar, você percebe que a oração não é uma obrigação, mas uma resposta natural ao desejo mais profundo da alma. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, o Espírito Santo sabe como te tocar no momento exato, chamando sua atenção para um lugar secreto onde você pode descansar nos braços de Deus. O Espírito não te pressiona, mas te atrai suavemente, como um convite para algo mais profundo, algo que não pode ser alcançado de outra forma. À medida que você responde a esse chamado e se dedica a essa prática de oração, a sua vida começa a refletir mais a presença de Deus. Seus sentimentos de solidão e ansiedade começam a diminuir, substituídos por uma paz que só pode vir de uma constante comunicação com o Pai. O Espírito Santo te ensina a orar não apenas com palavras, mas com o coração, permitindo que você se entregue à presença de Deus, seja para agradecer, pedir orientação ou simplesmente estar com Ele. Essa prática de oração se torna cada vez mais enraizada em sua vida, até que você começa a perceber que em qualquer momento de quietude, você está sendo guiado a falar com Deus. Em momentos de estresse, ao invés de ceder à pressão, você sente uma forte vontade de buscar a oração, buscando um refúgio que te proporciona forças. Mesmo nas situações cotidianas, como dirigir ou caminhar, você sente essa urgência silenciosa para se conectar com Deus, tornando a oração algo espontâneo e necessário para o seu bem-estar. E o mais surpreendente é que o Espírito Santo te ensina que, muitas vezes, a oração não precisa ser feita com palavras eloquentes. Há momentos em que você está apenas na presença de Deus, respirando profundamente em sua paz, permitindo que Ele se revele em silêncio. Mesmo quando você não sabe o que dizer, o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos, e isso se torna um consolo profundo. A oração se torna um momento de descanso e renovação para a sua alma, uma troca onde você se sente compreendido e, ao mesmo tempo, mais próximo do coração de Deus. Esse impulso para orar, essa voz interior que te chama para estar com Deus, se torna uma das evidências mais profundas da presença do Espírito Santo em sua vida. À medida que você responde a esse chamado, a sua vida ganha nova perspectiva. Os desafios não desaparecem, mas a maneira como você os encara muda radicalmente. Você passa a enxergar os momentos de silêncio como oportunidades de estar mais perto de Deus, e as situações de tensão não mais como ameaças, mas como momentos em que você pode experimentar o poder da oração para trazer clareza e calma. Em cada oração, você se aproxima mais de Deus, se torna mais sensível à sua presença em todos os momentos. O Espírito Santo te guia nessa jornada de intimidade com o Pai, te mostrando que a oração não é apenas um ato de pedir, mas uma prática de viver em constante comunhão com aquele que te criou, que te conhece profundamente e que está sempre disposto a te ouvir. O próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de transformação e crescimento espiritual juntos. Lembre-se, cada ensinamento que você recebe aqui é mais do que simples palavras. São princípios que podem mudar sua vida de dentro para fora, se você os abraçar com o coração aberto. O Espírito Santo está sempre presente, guiando, corrigindo e moldando, e a cada passo que damos em fé, mais nos aproximamos da pessoa que Deus nos chamou para ser.
É essencial entender que, em cada um desses momentos de correção e crescimento, o amor de Deus está sendo derramado em sua vida. Ele não te corrige para te punir, mas para te levar a um lugar mais profundo de intimidade com Ele. Cada passo que você dá para ser moldado pelo Espírito é um testemunho da graça infinita de Deus, que te ama exatamente como você é, mas deseja te transformar para que você se torne mais como Cristo, refletindo o seu caráter, sua paciência, sua alegria e seu amor em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo, em sua ação contínua, não só trabalha em você, mas também através de você. Ele te capacita a ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Isso vai além de ser uma boa pessoa ou viver segundo padrões religiosos. Trata-se de viver uma vida que, pelo simples fato de existir, reflete a luz de Cristo. Aqueles ao seu redor começam a perceber algo diferente em você, algo que vai além das palavras, uma paz que não se abala, uma alegria que não se explica e uma paciência que, mesmo nos momentos mais difíceis, é inquebrantável. À medida que você se rende ao processo de transformação, vai se tornando mais sensível à voz do Espírito em sua vida, reconhecendo não só nos momentos de oração, mas também nas situações cotidianas. É como se cada experiência, seja ela de alegria ou sofrimento, fosse uma oportunidade de te moldar e te aproximar ainda mais de Deus. E é nesse lugar de comunhão constante, onde você não só fala, mas também ouve, que o Espírito Santo trabalha a profundidade da sua presença. Essa relação com Deus, facilitada pela ação do Espírito Santo, não é algo que termina com um simples amém após uma oração. Ela é contínua, é diária, e, como um rio em constante movimento, vai fluindo por todas as áreas da sua vida, moldando seu caráter e atitudes. O Espírito Santo não busca resultados imediatos ou perfeição instantânea, mas ele trabalha pacientemente, com a certeza de que, no tempo perfeito de Deus, você se tornará a pessoa que ele sempre desejou que você fosse. Cada correção que ele traz, cada desafio que você enfrenta, e até cada erro que você comete, é uma oportunidade para crescer em fé. Deus usa essas experiências para te aproximar ainda mais dele, te ensinar mais sobre sua bondade e te fortalecer para os próximos passos da jornada. O processo de transformação espiritual nunca é fácil, mas é profundamente gratificante, pois à medida que você se rende ao Espírito, você começa a ver em sua própria vida as mudanças que Deus está fazendo. E, com essas mudanças, sua vida se torna uma história de redenção, de superação e de amor incondicional que serve de exemplo para os outros. Quando você passa por esses processos, pode até não entender o porquê de certas dificuldades ou correções, mas à medida que o tempo passa, você percebe o quanto elas estavam necessárias para o seu crescimento. O Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa, ele conhece os caminhos do seu coração e as áreas que precisam de cura, e é por isso que ele nunca te abandona, sempre te conduzindo em direção a uma vida mais plena, mais parecida com Cristo. E essa transformação não é só algo que acontece dentro de você, mas algo que se reflete nas suas ações, palavras e atitudes em relação aos outros. Ao final de cada processo, ao olhar para trás, você percebe que o que parecia ser um obstáculo, uma dificuldade insuperável, na verdade foi uma oportunidade para se tornar mais forte, mais sábio e mais preparado para os desafios que ainda virão. E é nesse constante processo de crescimento que o Espírito Santo, com sua graça infinita, te molda para ser não apenas um seguidor, mas um imitador de Cristo, vivendo de maneira que o mundo ao seu redor possa ver o reflexo do amor e da paz de Deus em sua vida. Por isso, não desista. Mesmo quando as correções parecerem difíceis e as mudanças demoradas, lembre-se de que o Espírito Santo está com você, moldando, ensinando e te preparando para uma vida mais abundante. Ele é o guia que te leva a um lugar de crescimento constante, a um lugar de paz, alegria e propósito. E quanto mais você se entrega a Ele, mais você verá a transformação acontecer em sua vida, transformando não apenas quem você é, mas tudo ao seu redor. Que você continue nessa jornada de fé, de confiança e de transformação, sabendo que a cada dia você está mais perto de refletir o caráter de Cristo e experimentar o pleno amor de Deus em sua vida. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.